Olá a todos, meu nome é Silvânia. Vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, que tem por tema Logística 4.0 e sua aplicação no gerenciamento de estoque, de uma grande atacadista da região. Somos aluna do curso técnico em Logística do Centro Paula Souza, extensão Araci 4. As integrantes do grupo são Francisca Aline Daiane Nogueira, Mariana Donda Ferreira, Mônica Martins Borges, Sheila Dailiane Nogueira e Silvânia Aparecida de Oliveira. Temos aqui a organização final dos tópicos trabalhados e que iremos discutir nessa apresentação. Mudanças sempre fizeram parte do cenário humano, impactando seu modo de agir. Aqueles melhor preparados para lidar com as mudanças e abertos para aceitar o novo são os que têm sucesso no processo evolutivo. Nas empresas e indústrias não é diferente. Constantemente, elas precisam repensar suas estratégias de ação que melhor atendem ao seu público. Nosso objetivo de pesquisa é uma empresa no ramo atacarejo. Esse ramo tem como característica o autoatendimento, onde mescla vendas no atacado e no varejo, o que atrai cada vez mais clientes que buscam compras diretas com menores preços. Partindo dessa premissa, pautamos nosso TCC em estudar a estrutura de estocagem e atendimento da referida empresa que referenciamos como empresa X. Assim, em resumo, detectamos o alvo, um estabelecimento de atacarejo localizado em São Carlos, que levou à seguinte questão: quais estratégias de logística 4.0 é adequada para solucionar problemas de armazenagem em rede atacadista? Definimos assim os nossos objetivos: conceituar logística 4.0, analisar o layout de chegada, armazenagem e expedição da loja, mapear a logística da empresa, analisar a integração do sistema informatizado com o físico e apontar as melhorias à empresa. Nossa pesquisa em logística 4.0 se justifica porque, no estabelecimento de estudo, detectamos um déficit em armazenagem que ocasionam perdas de mercadorias. Levantamos também a falta de comunicação entre o sistema informatizado e o sistema físico. Esses pontos têm um impacto negativo no desempenho financeiro e econômico do estabelecimento. Antes falamos da indústria 4.0. Iremos fazer uma breve leitura histórica das revoluções que aconteceram ao longo do tempo e que impactaram a indústria. Tivemos então a primeira revolução industrial, que teve como base o desenvolvimento da máquina a vapor, que mudou o cenário da fabricação de artesanal para manufaturados. A segunda revolução industrial, com o advento da eletricidade, é a introdução de produtos em massa nas linhas de montagem. A terceira revolução industrial, que tem como marca após a Segunda Guerra Mundial, onde o uso de tecnologias informatizadas começou a fazer parte das indústrias, trocando assim mão de obra humana por máquinas robotizadas, que conferiu redução de custo e maior produtividade. E atualmente vivemos a quarta revolução industrial, com a implementação de novas tecnologias de produção, como a introdução de programação computadorizadas nas indústrias, em que máquinas inteligentes e componentes se comunicam entre si sem intervenção humana. A quarta revolução industrial, denominada como Indústria 4.0, se caracteriza como um conjunto de tecnologia que permitem a fusão de um mundo físico com o digital e o biológico. Os impactos da indústria são vários: mudança no gerenciamento econômico, a criação de novos modelos de negócios, novas formas de desenvolvimento e de aprendizagem, além de melhoria quanto à eficiência e segurança das informações para atividades empresariais, maior produtividade nas operações e no retorno do investimento das empresas. Como a máquina a vapor foi chave essencial para a primeira revolução industrial, a quarta tem a internet peça principal. Indústria 4.0 usa-se de pilares que iremos discutir nos próximos slides. Ela é estruturada em 9 pilares e alguns são fatores determinantes para se entender a indústria 4.0, como a segurança da informação, a realidade aumentada, o Big Data, robôs autônomos, simulações, indústria auditiva, sistemas integrados, a computação em nuvem e a internet das coisas. Alguns termos que consideramos de grande relevância para o nosso trabalho. Iremos falar a fundo.
como a capacidade de tomar decisões e modificações dos processos produtivos em tempos reais, a inteligência artificial, o sistema de virtualização e descentralização do processo decisórios gerados, o sistema cyberfísico. Ampliações das inter-relações entre produção e serviço social, em geral, as softwares. A modularidade, divisão do processo produtivo em módulos e subunidades com sistemas independentes, mas que interagem entre si. A interoperabilidade, que é a capacidade de comunicação entre o sistema físico e o cibernético, fábricas inteligentes. A internet das coisas serve para aprimorar as atividades industriais, conecta o mundo físico ao virtual, permitindo interação homem-objetivo, possibilitando assim uma série de aplicações em todas as áreas, como rastreamento e gerenciamento de estoque de uma empresa. O Big Data refere-se ao armazenamento e gerenciamento da grande quantidade de dados virtuais. Ele tem 5 vezes base, o volume, a quantidade de dados gerados a todo momento, a variedade, as diferentes variedades de informações que existem. O Big Data divide essas informações em dados estruturados e não estruturados. Voltando ao versus da Big Data, temos ainda a velocidade, o quão rápido esses dados serão analisados, a veracidade, a autenticidade das informações coletadas, o valor que transforma as informações coletadas em algo de valor aos usuários. A integração de sistema ou tecnologia da informação. São tecnologias que ligam diferentes setores, possibilitando assim a troca de informação de modo mais rápido e eficiente em diferentes departamentos ou entre matrizes e filiais. A computação em nuvem. A computação em nuvem é outro pilar da indústria 4.0 que se popularizou tanto entre o ramo industrial como entre as pessoas em atividades comuns. Possibilita o armazenamento de dados ambientes e virtuais, as nuvens de dados. É um recurso que oferece inovações mais rápidas, recursos flexíveis e ajuda a reduzir custos operacionais. A empresa, ao adotar a computação em nuvem, ela precisa montar uma estrutura complexa que seria necessário para desenvolver suas atividades. Ela conta com esse serviço virtual. Então, podemos citar como benefícios decorrentes do uso esse recurso, a velocidade com que as informações são processadas, a abrangência dessa ferramenta, que ultrapassa os limites das fronteiras geográficas, a segurança com que as informações se encontram. Temos hoje 3 tipos de nuvem: a nuvem pública, de uso público geral, a nuvem privada, analisada, agenciada por um meio de uma única empresa e o acesso mais restrito às informações. As empresas costumam adotar esse tipo de nuvem pela segurança e pela possibilidade de personalização dos serviços necessários à empresa. E, por fim, temos a nuvem híbrida, que mescla tanto as características públicas como a da privada. Antes de referenciarmos Logística 4.0, entendemos que é necessário falar um pouco da cadeia de suprimento. São termos que normalmente geram confusão e são facilmente vistos como sinônimos. Contudo, como veremos a seguir, eles têm alguns pontos acordantes, mas são diferentes em suas funções e estratégia de ação, mas que se complementam no final. A cadeia de suprimentos refere-se à projeção de um empreendimento, como ele vai ser organizado para atender a demanda da empresa, e ela engloba também funções de logística, como gerenciamento das relações entre fornecedores da empresa com seus clientes, ou seja, integra o gerenciamento da oferta e da demanda da empresa. Consultando o significado concreto da palavra logística, temos que significa contabilidade e organização, palavra de origem grega em francês,
significa a arte de planejar e realizar os projetos. Iniciou com os militares durante as guerras para o planejamento e estratégias de armazenamento, redistribuição e manutenção de materiais, desde as armas até o mantimento. Mais tarde, essa ideia foi integrada na cadeia empresarial, tornando peça fundamental no gerenciamento das atividades industriais, como a quarta revolução industrial. Temos uma remodelação de termo logística. Agora, a demanda é logística 4.0. A empresa interessada na logística 4.0 deve investimentar em novas tecnologias, que vão ligar centros de distribuições, promover a virtualização dos armazéns, tornando possível o monitoramento dos trabalhos e das operações realizadas. Ela aproxima empresas e clientes diretos. Por exemplo, uma das mudanças da indústria 4.0 é o comércio direto. Podemos citar, por exemplo, o e-commerce, que é o comércio digital. O cliente consegue fazer o rastreamento da mercadoria comprada online, desde a saída da empresa até o destino final por meio da internet das coisas. Outro ponto de destaque é a melhoria da análise de dados, que otimizam o processo de produção e distribuição, que oferecem soluções rápidas e prevê cenários futuros a partir de análise de dados. Então, os benefícios são vastos, como a redução de custos e o aumento da satisfação dos clientes. O sistema Kaizen é uma palavra de origem japonesa, significa mudança e é usada para todo tipo de melhoria, seja ela pessoal, social ou profissional. Os mandamentos Kaizen são: aprenda na prática, elimine o desperdício, engaje os colaboradores em todos os processos de melhoria, aumente a produtividade se baseando nos projetos que não exijam grande investimento, aplicável em todos os setores das fábricas. Todos os funcionários são de extrema importância para o sucesso da implementação do sistema Kaizen e, quando usado corretamente, traz vários benefícios para a empresa, como diminuição de desperdício, tornando os colaboradores mais satisfeitos, empenhados e comprometidos com sua função, melhorando a satisfação do cliente, possibilitando a resolução de problemas mais rápidos e fortalece o trabalho em equipe. A empresa que deseja implementar o Kaizen deve seguir 4 passos: identificar os problemas, analisar os problemas encontrados, aplicar melhoria e analisar resultados. O sistema 5S também surgiu no Japão e sua principal característica é como as pessoas se empenham para manter o local de trabalho mais limpo, mais organizado, com a padronização e disciplina na realização do seu trabalho. Os 5S são abreviações de Seri, Seiton, Seiko, Seiketsu e Shitsuki, que eu vou falar para vocês um pouco mais o que é isso. Seri, senso de utilização, arrumação e organização. Aqui temos a preocupação em identificar os excessos e os desperdícios, conhecendo o porquê acontecem, possibilitando assim criar medidas preventivas para solucionar o problema. O Seiton é senso de organização, sistematização, classificação, que consiste em definir locais adequados de estocagem, de armazenamento e fluxo de informações de modo rápido e eficiente. Seiso é o senso da limpeza, do zelo. É um dos pontos diretamente ligado com a imagem que a empresa quer passar aos seus clientes e busca identificar as causas e traçar meios de eliminação. Seiketsu, senso de higiene e saúde. Se preocupa em manter um ambiente livre de poluentes, condições sanitárias adequadas, valorizando a imagem da empresa, cuidando da saúde de seus funcionários, com o uso correto dos equipamentos de segurança. O Shitsuki é o senso da autodisciplina, educação e compromisso, e trabalha com a parte social, um dos mais difíceis de implementar, porque envolve mudança de comportamento, mas se ativo significa que todos os outros S's do sistema 5S está funcionando. Então a empresa, quando chega nesse estágio, exerce um papel que contribui para a melhoria do ambiente, trabalho, do desempenho e da saúde de seu pessoal.
Por fim, temos a metodologia usada para elaborar nosso trabalho. Toda pesquisa tem como partida a resolução de um problema. Para tanto, faz-se necessário definir o método de estudo. Em nosso trabalho, a metodologia adotada foi uma pesquisa qualitativa. Trabalhou-se o estudo de campo com caráter exploratório e linguagem descritiva, ou seja, tivemos como instrumentos de coleta de dados uma entrevista não estruturada e o estudo de caso dividido em 3 etapas. A primeira etapa foi o estudo teórico, para que pudéssemos compreender melhor o objeto de estudo e sua relação com outras partes. Fizemos uma busca teórica em artigos científicos que abordassem o tema Logística 4.0, em sites especializados no assunto, e assim selecionamos o conceito que melhor se enquadrava ao tema e construímos a identidade de nossa pesquisa. A segunda etapa foi a coleta de dados, onde realizou-se uma visita ao local e uma entrevista não estruturada. Esse tipo de entrevista caracteriza-se por ter uma maior integração entre entrevistador e entrevistado. As informações acontecem de modo natural. É uma pesquisa de fácil adaptação e passível de correção em seu decorrer. Estudamos, então, o local por meio de observação sistemática, o que permite recolher e registrar os dados observados sem o uso de meios técnicos nem perguntas diretas para a coleta de dados. Por fim, a última etapa foi a análise dos dados coletados e a comparação com o estudo teórico, para então encaminhar sugestões de melhorias que solucionassem os problemas destacados em nossa pesquisa. A base do nosso trabalho foi melhorar de alguma maneira as dificuldades encontradas por promotores e colaboradores para encontrar suas mercadorias em estoque. Para tanto, gostaríamos de empregar o mais novo conceito da logística. Uma vez compreendidos os conceitos da Logística 4.0, seus pilares e realizados os devidos levantamentos práticos, chegamos à seguinte conclusão. Efetivamente, o uso das tecnologias e pilares da Logística 4.0 para o nosso trabalho tornou-se inviável. Ressaltamos a não aplicabilidade dos conceitos estudados, devido a alguns fatores, tais como estrutura do prédio, alta rotatividade das mercadorias e, o mais relevante, a falha humana. O último, inclusive, destacado pelo entrevistador, uma vez que já se tentou usar alguns sistemas sofisticados e eficazes no gerenciamento de estoque, mas sem sucesso. Chegou-se à conclusão de que o sistema WMS, conhecido no setor logístico e de estoques, seria o ideal para complementar futuramente a aplicabilidade do nosso estudo, sendo utilizado assim para contribuir com as melhorias por nós desejadas desde o início, que seriam a otimização, controle e registro do fluxo de mercadorias, redução nas rotinas e nas perdas, uma maximização do espaço da loja. Essas melhorias visando o melhor desempenho de funcionários e colaboradores, a satisfação dos clientes e um retorno positivo, entende-se aqui por lucrativo, para os empresários. Contudo, a estrutura do local não ajuda, uma vez que o prédio foi desenvolvido para atender a outro tipo de necessidade. Por não contar com o endereçamento aéreo, somente o de gôndolas, esse seria o fator mais relevante para a perda de produtos e excessiva perda de tempo, o que gera insatisfação de todos os envolvidos na dinâmica da loja. Diante dessa dificuldade, surgiu-se a necessidade de aplicação, a princípio, das ferramentas 5S e método Kaizen, antes efetivamente de aplicar a tecnologia 4.0. Concluímos nosso trabalho com o desejo aguçado de que poderíamos mais. Infelizmente, devido ao cenário mundial que vivemos dessa pandemia, nos privou de elaborar mais fisicamente algumas melhorias junto com a loja atacadista estudada. Porém, isso tornou-se motivação para que nosso projeto possa seguir à frente, contribuindo de maneira eficaz com a sociedade em geral.